Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E eu quero tratar com vocês hoje sobre as evidências de um verdadeiro avivamento espiritual. Então, é a revitalização da igreja, o despertamento da igreja. E vou tratar deste assunto então, as evidências de um verdadeiro avivamento. E nós vamos ler esse texto apenas para nos dar o título do assunto. Não vamos expor esta passagem, mas tratar desta temática, as evidências de um verdadeiro avivamento. Abacuque 3, verso 2. Queria que a igreja lesse comigo. Vamos juntos? Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então o assunto é pertinente porque a oração dele é para que Deus reavive a sua obra no decorrer dos anos. Nós estamos vivendo um tempo da história, não estamos? Essa oração é para você e para mim. E ele define aqui, dentro de uma particularidade, o que ele entende por avivamento. É quando Deus tira a sua ira, expõe a sua misericórdia. Então vamos tratar dessa temática. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que a palavra avivamento está desgastada. Eu me lembro que na década de 90, no Brasil inteiro, houve um despertar para buscar a Deus, para orar, para clamar aos céus por avivamento. E é claro que toda história de avivamento tem excessos. Cabe-nos ver o que é excesso e corrigir. Em outras palavras, eu não posso ir além da Escritura, e eu não posso ficar aquém da Escritura. Se tiver excesso aqui e ali, cabe-nos corrigir. Porque todo avivamento precisa vir dentro das balizas das Escrituras. Não existe avivamento, como as pessoas às vezes pensam, que é um arrepio na espinha, na coluna, é emocionalismo, é sincretismo, é confusão. Não, nós não cremos assim. Avivamento não é mudança doutrinária, não é buliço litúrgico, não é novidade, não é inovação. Não, avivamento é uma ação sobrenatural de Deus na vida da sua igreja, trazendo quebrantamento, arrependimento, fome da palavra, sede de oração, sede de santidade, engajamento na obra missionária. Avivamento traz vitalidade para o povo de Deus. Então vamos ver primeiramente o que não é avivamento. Primeiro, avivamento não é um programa agendado pela igreja. Charles Finney cometeu um equívoco nesse sentido. Achou que poderíamos agendar um avivamento. Se nós fizéssemos isso, necessariamente teríamos aquilo. Então, o avivamento estava na mão da igreja. Não se agenda avivamento. Quem dá avivamento é Deus, Ele é soberano para isso. É a ação do céu, é a intervenção divina. Segundo, avivamento não é mudança doutrinária. Tem gente, eu não quero estudar doutrina. Doutrina engessa, doutrina põe peias. Eu quero uma luz interior. Eu quero uma experiência mística. Eu quero um arrebatamento e um êxtase emocional. Não. Eu não tenho que tirar uma vírgula da doutrina que possuímos e cremos para buscar avivamento. Aliás, preciso dela para me orientar na busca do avivamento. Terceiro, avivamento não é mudança litúrgica. Tanta gente confundindo. Na minha época, a luta era para ter um violão, ou era para ter uma bateria. E tinha gente que achava que se você tivesse um violão e uma bateria, você tinha avivamento.
Hoje tem gente que acha que tem que pintar de preto, outro acha que tem que ter luzes, outro tem um monte de coisa que as pessoas estão inventando todo dia. E eu não estou dizendo que as coisas que estão inventando seja boa ou ruim. O fato é que mudança litúrgica não é avivamento. Porque quem muda? Sou eu. Então o avivamento está na minha mão. Não é a cor da parede, não é a quantidade de instrumento, não é o estilo de culto. Avivamento não é mudança litúrgica, embora o avivamento mexa com a liturgia formalista, ritualista, fria e morta. Quarto, avivamento não é uma onda emocionalista. Eu me lembro que visitei em Toronto, na chamada igreja do aeroporto, porque algumas novidades esquisitíssimas vieram de lá. Primeiro, rir no Espírito. O cara estava gargalhando, que perdia de vista. Aquilo era o Espírito Santo. Nada a ver. Depois era cair no Espírito. A pessoa entrava, caía, ficava lá dormindo. A pessoa assim. Horas, levantava e ia embora. Isso não é avivamento. Depois começou coisas piores. O cara latir no Espírito. Imitava um cachorro. São novidades estranhas, são coisas esquisitas, são coisas estapafúrdias, que não tem qualquer amparo nas Escrituras. Nós não somos contra a emoção. Para mim, o médico e pastor, Mark Lloyd Jones, diz o seguinte: eu não tenho nenhum problema com a pessoa cair. A questão é como ela se levanta. Porque tem gente se estribuchando no chão aí, dizendo que é o Espírito Santo. Mas se ela não teve nenhuma mudança ao se levantar, isso é histeria, isso é obra da carne. Em tempos de avivamento, pessoas se quebrantaram a tal ponto de cair em lágrimas, como quando Jonathan Edwards pregou o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas se agarravam nas colunas do templo e choravam. Mas tem que ter transformação, porque também carne não muda ninguém, não transforma ninguém. Só o Espírito Santo tem esse poder. Quinto, avivamento não é barulho, estardalhaço, buliço, ruído cultico. Não é subjetivismo, nem essa onda que às vezes as pessoas querem de sentir e não pensar. Às vezes eu vou em alguns lugares, eu tenho a sensação clara de que o interesse é despertar uma espécie de histeria coletiva ou um emocionalismo histérico. Até é possível você despertar isso nas pessoas, mas isso é vazio, isso não muda nada, isso não altera nada, isso não é avivamento. Mais do que isso, avivamento não é ênfase carismático no lateral, milagres, curas, exorcismos, sem observar a abrangência completa do Evangelho. Irmãos queridos, é possível que Deus faça milagres? É claro, Ele faz milagres. Nós cremos em milagres, nós pregamos sobre milagres, nós oramos por milagres, mas milagre não é avivamento. Pode até ser evidência, mas não é a causa e nem é a essência. Bom, para fechar, avivamento não é modismo. Não é modismo. Agora a onda é buscar avivamento. Não, não é modismo não. É um coração sedento de Deus, quebrantado por Deus. Então, eu me lembro que na década de 90, quando nós estávamos, quase todo o Brasil, a Igreja Presbiteriana inclusive, realizando congressos sobre avivamento, conferências sobre avivamento, reuniões de oração, vigílias sobre isso. Algumas pessoas, eu sou contra avivamento. Não é possível um crente ser contra avivamento. Não é possível. Porque avivamento não é obra humana, é obra de Deus. Eu não posso ser contra o que Deus faz. Às vezes nós corremos o risco, e agora eu puxo a brasa para a minha sardinha ou a sardinha para a minha brasa, e falo como um pastor presbiteriano. Eu amo a nossa igreja, eu amo a nossa denominação, sou um pastor presbiteriano por convicção, louvado seja Deus, sem desmerecer nenhum outro pastor de outra denominação, respeito e amo, e admiro, e tenho a bênção de pregar em tantas igrejas. Porém, nós temos que tomar muito cuidado para não ficarmos ufanistas. Somos a melhor igreja, a melhor denominação, a melhor doutrina. Ainda que,
paramos um pouquinho para pensar. A nossa igreja chegou aqui em 1859, há 163 anos. Nós não temos hoje 1 milhão de membros. Em muitas regiões o crescimento é pífio. Há muitas pessoas que se conformam e se acomodam apenas em ter uma boa doutrina. Agora é preciso que haja óleo nessa engrenagem, que máquina que não tem óleo bate pino. Precisamos do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo. Precisamos do revestimento de poder. E se você olhar a história da igreja, os tempos áureos da história da igreja foram tempos de avivamento espiritual. E eu vou citar para vocês. Pentecostes, o que foi o Pentecostes? Senão o derramamento do Espírito Santo. O que foi os valdenses do século XII na França, senão uma obra do Espírito Santo? O que foi o trabalho dos pré-reformadores, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola, senão a grande obra do poder do Espírito Santo? O que foi a reforma protestante do século XVI, senão um grande mover do Espírito Santo? O que foi o ministério de João Calvino em Genebra, transformando aquela cidade numa maquete do reino de Deus e preparando missionários para o mundo inteiro, inclusive 14 aqui para o Brasil, que foram martirizados, senão a obra do Espírito Santo? O que foi o movimento dos puritanos, a geração mais culta e talvez mais piedosa da história da igreja, senão a grande obra do Espírito Santo? O que foi o movimento dos morávios em 1723 na Alemanha, que em 25 anos mandou mais missionários que toda a igreja da Alemanha em 200 anos, senão uma obra do Espírito Santo? O que foi o avivamento de John Wesley, George Whitefield na Inglaterra, senão a grande obra do Espírito Santo? O que foi a obra no século XVIII de Jonathan Edwards, senão a obra do Espírito Santo? O que foi a obra de século XIX, de Wycliffe Moody, senão a obra do Espírito Santo? O que foi, irmãos, a chegada de Ashbel Green Simonton aqui em 1859, senão que o seu país estava ardendo em chamas? E Boanerges Ribeiro, um pastor presbiteriano, escreveu Seara em chamas. E foi nestas chamas que o nosso missionário pioneiro chegou aqui. E quando ele vai terminar o seu diário, ele diz: meu Deus, dá-me um batismo de fogo, dá-me um batismo de poder. Nós, ao buscarmos avivamento, não estamos fugindo da rota, estamos retornando à nossa essência como igreja histórica. Agora, o que é avivamento? Precisamos distinguir avivamento de campanhas evangelísticas. Avivamento e evangelização são coisas diferentes. Avivamento é para a igreja, evangelização é para o incrédulo. Avivamento traz revitalização para quem já está vivo. Você não faz avivamento para o incrédulo. Para o incrédulo você prega o evangelho, para ele crer, ser salvo. Mas para quem já creu, está com a vida apática, é preciso de soprar as brasas, a inflamar a chama. Isso é reavivamento. A evangelização é para fora dos muros da igreja. Avivamento é para dentro da igreja. É bem verdade que quando Deus reaviva a sua igreja, isso se reverbera no mundo. Então, o Senhor quebranta a igreja, e a igreja reavivada impacta o mundo. Bom, então agora vamos ao que eu quero tratar com vocês, que são as evidências do verdadeiro avivamento. Em primeiro lugar, o avivamento passa, meus irmãos, por uma profunda convicção de pecado. Leia a história dos avivamentos e vocês verão em todos eles, que começa uma profunda convicção de pecado. Os puritanos chamavam de a agonia do arrependimento. E eu pergunto a você hoje, qual foi a última vez que você viu num culto público, ou numa reunião de oração, ou num encontro da comunidade cristã, alguém chorando
Não porque perdeu dinheiro, porque sofreu um acidente, está com um problema na família, está passando um problema de saúde, mas chorando de convicção de pecado. Qual foi a última vez que você chorou de convicção de pecado? E eu vou dizer para você que os que mais têm essa consciência de sentir agonia do arrependimento, não são as pessoas que estão vivendo uma vida assim, chafurdada na lama, não. Essas pessoas nem sabem que são pecadoras, ou nem têm consciência disso. As pessoas que mais reconhecem os seus pecados são os que mais perto de Deus andam. Se nós estamos contentes com nós mesmos, estamos longe do avivamento. Se você acha que você tem uma vida magnífica, maravilhosa, assim, supimpa, é porque você não está nem sentindo necessidade de avivamento. Para vocês terem uma ideia, na missão Quacisabanta, em 1966, eles oraram 12 anos. 12 anos. Onde Deus começou a trabalhá-los. E nos últimos 3 meses, pastor Erlo disse que eles oraram 3 vezes por dia e eles não conseguiam mais falar nada, apenas choravam. Tamanha a convicção de pecado que Deus trouxe sobre eles. Se nós queremos avivamento, precisamos pedir aos céus que quebre a dureza do nosso coração. Quando eu olho para Isaías e começa a leitura do livro dele, você percebe lá que ele começa a distribuir ais para ele, ais para aquele outro, ais para esse aqui, ais para aquele outro lá. E a hora que ele viu a Deus na sua santidade, na sua majestade, na sua glória, diz: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. No avivamento ninguém está apontando o dedo para o outro. No avivamento você está olhando para você mesmo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Todas as pessoas que têm consciência da glória de Deus disseram isso. Disseram isso. Ai de mim, Senhor. Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor. Jó diz: eu me abomino no pó e na cinza. Paulo diz: miserável homem que eu sou. João caiu como morto aos pés do Senhor. Convicção de pecado. Segundo lugar, irmãos, avivamento demonstrado, um verdadeiro avivamento, quando você vê sede de Deus e ânsia pela manifestação da glória de Deus. Sede de Deus. Hoje nós pregamos sobre um personagem que pediu a bênção de Deus. E é claro que ele não está pedindo isso do ponto de vista egoísta, materialista. Porque tem muita gente querendo a bênção de Deus: o Senhor, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero um emprego melhor, quero ganhar mais dinheiro. Não estou dizendo que isso é errado, não. Estou dizendo que isso é ilícito, não. É legítimo. Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Deus é aquele que dá as coisas boas para os seus filhos. Então, não é errado você pedir: meu Deus, eu quero uma casa melhor, meu Deus, eu quero um carro melhor, que não vá tanto para a oficina. Eu me lembro de um carrinho que eu tinha, que era uma luta, todo mês na oficina, visitava mais o mecânico do que eu visitava os irmãos da igreja. Era uma confusão. Consertava uma coisa, piorava outra. Então você pode pedir a Deus um carro melhor, sim. Agora, você precisa da presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 nas tendas da perversidade. Você quer saber uma coisa, se você gosta mesmo da presença de Deus? Já percebeu que tem gente que quando ajoelha para orar, em 5 minutos ele não tem mais papo, ele não tem mais assunto com Deus? Ele esgota a oração dele, ele não sabe mais o que fala. Ele levanta, parou a oração, acabou. Porque ele não tem assunto. Você não tem assunto com gente estranha. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem prazer em Deus, deleite em Deus. Eu nunca me esqueço, pastor Daniel, quando eu estava no 4º ano do seminário. Eu era um aluno razoavelmente bem aplicado. Até porque eu era muito ruim em qualquer tipo de esporte, sempre fui. Então, quando eu me aventurava no campo, o pessoal jogava bola e tinha muito jogador bom, eu era o reserva dos pernetas. Então, meu time era o mais fraco, entrava, já levava goleada em 5 minutos e ia embora. Eu falei: não sirvo para isso mesmo, meu negócio é estudar, então vou estudar. Então, no último semestre, eu vou fazer uma visita à igreja em Franca, e uma jovem me fez uma pergunta que eu não gostaria que ela tivesse feito. Na hora eu não gostei da pergunta. Disse: meu filho, e aí? E a sua vida com Deus?
Falei, mas que negócio, eu não sou seminarista? Eu não estou me preparando para ser pastor? E era, desculpem da falta de modéstia, eu era o primeiro aluno da minha turma, nos 4 anos. Em nota, pelo menos. Falei, mas que abuso dessa menina. Quer saber da minha intimidade com Deus? E aquilo foi um tapa na minha cara. Eu voltei para o seminário e disse, meu Deus, na verdade, eu sou um péssimo aluno. Porque eu tenho boas notas, mas eu não tenho sede de ti. Estou gostando mais de livro do que da tua presença. E eu parei toda a minha agenda. E lá no seminário tinha uma sala chamada sala de meditação. Era a sala de oração, mas vazia, não frequentada. E eu comecei a ir para lá sozinho. Na segunda semana, meus colegas me viram ir, foram comigo. Depois aquela sala estava cheia. E depois a hora mais ansiada da minha vida era aquela hora. E depois colegas que nunca tinham entrado no meu quarto, disse, olha, abrindo o coração, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Começou a fazer fila. Sabe por quê? Quando você começa a ter sede de Deus, as coisas começam a acontecer. Deus é a fonte da vida. E avivamento começa com sede de Deus. Deus vai derramar água, é sobre o sedento. As torrentes chegam, é como a terra está seca e sedenta. Louvado seja Deus. Você quer pensar em avivamento? Terceira marca. Avivamento vem, irmãos, como através de vida abundante de oração. Nunca encontrei na história dos avivamentos nenhum, sequer, sem exceção, que não fosse precedido por oração, oração, oração. Jonathan Edwards chegou a dizer, que era o teólogo do avivamento, que quando Deus pretende fazer coisas grandes no seu reino, primeiro Ele desperta a sua igreja para orar. Convenhamos, a maioria das reuniões de oração nas igrejas estão no CTI. Se convida para um churrasco, tem frequência. Para uma festa, tem frequência. Para um aniversário de criança, tem frequência. Para um aniversário de casamento, tem frequência. Convida para orar, está vazio. As pessoas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus em oração. Se nós queremos uma visitação do céu, se nós queremos os céus abertos, se nós queremos avivamento, é necessário, irmãos, que a igreja se desperte para orar. Isso não é uma exceção, isso é uma regra absoluta. Para mim, uma das coisas mais marcantes, e talvez é importante, porque aqui está o começo da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi o começo do avivamento nos Estados Unidos no século XIX. Aquele avivamento começa basicamente no dia 27 de setembro de 1857, com um missionário urbano, Jeremias Lampier, em Nova York. Era um homem de negócios e ele deixa o seu trabalho para ser missionário. E ele escreve um folheto, distribui nas ruas de Nova York, chamando as pessoas para uma reunião de oração, meio-dia no hotel. Primeiro dia, meia hora, sozinho. Final, 6 pessoas. Segundo dia, 10 pessoas. 30 pessoas. Em 6 meses, tinham 10 mil homens de negócio orando por avivamento nos Estados Unidos. O país inteiro ficou em chamas. Em 2 anos, 1857, 1859, mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Boanerges Ribeiro, como disse agora há pouco, escreveu a biografia de Dwight Lyman Moody e chamou de Seara em Chamas. E foi no epicentro deste avivamento que o jovem filho de um presbítero, de um médico, deputado, Ashbel Green Simon, ser o caçula da família, ouvindo um sermão do seu professor, Rod, tem o coração inflamado para vir para o Brasil. Ele vem para cá como fruto do avivamento dos Estados Unidos.
A Igreja Presbiteriana do Brasil foi plantada dentro dessa vertente de avivamento espiritual, de oração, de busca a Deus. E eu quero encorajar você, meu irmão, a retomar a agenda do avivamento e a repensar a sua vida de oração. Mas, quarta evidência do avivamento, meus amados, é sede da palavra de Deus. Meus amados, nós vivemos uma geração privilegiadíssima. Privilegiadíssima. Para vocês terem uma ideia, a coisa mudou tanto que em 1978, quando eu fui para o seminário, eu era um dos seminaristas mais pobres do seminário. Eu fui comprar um terno no último ano para a formatura. Chegava de vez em quando lá no seminário, roupas usadas, e o meu palitozinho que eu pregava quase toda semana, não tinha nem lapela, para você ter uma ideia. Era feliz da vida. Trabalhei 3 anos numa congregação, nunca ganhei um centavo de oferta. Também nem esperava receber. Mas toda moeda que caía na minha mão, eu comprava livro. Livro, livro, livro. Você conseguia saber exatamente quantas obras eram publicadas. Tinha quase nada. Literatura de autor brasileiro, tinha nada quase, praticamente. Hoje nós temos bíblias, irmãos, de estudo, de tudo enquanto é jeito que você quiser. Todo dia surge uma nova. E o povo compra. E guarda. Tem muitas prateleiras enfeitadas com bíblias. Mas o analfabetismo bíblico hoje é gritante. Gritante. Haja vista quando você pede para abrir em Abacuque, tem gente que demora uns 4 minutos para abrir em Abacuque. Vai para lá, volta cá, para cá. Será que tem mesmo? Será que não tem? Onde está? Será que se perdeu? Será que foi embora? Significa uma coisa, não estou acostumado com Bíblia, não conheço Bíblia. Tem gente que pega na Bíblia no domingo. E hoje, as vantagens, né, da Bíblia eletrônica, no celular, é uma coisa fantástica, mas perigo também, sabia? Eu gosto de uma frase do Orival, que é muito brincalhão, e na boca dele cabe bem, na minha não cabe tão bem. É o seguinte: a Bíblia impressa é espada, a Bíblia no celular é canivete. Eu quero encorajar você, no mínimo, pelo menos ter uma Bíblia em casa de estudo. Você sublinha, você anota. Você memoriza. Irmão, sem Bíblia não tem avivamento, porque Deus honra a sua palavra. É a palavra que tem um mapa, é a palavra que tem a orientação, é a palavra que tem a substância, o conteúdo. Sem Bíblia não vai. Não vai. Ninguém se santifica sem Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, uma igreja que quer avivamento é uma igreja que se volta para a Escritura, para ler a Bíblia, para meditar na Bíblia. E eu não estou dizendo, porque tem pessoas que passou a ler a Bíblia 10 vezes, é ok. E o que você guardou? O que você memorizou? Ele lê assim, pá. É só para quê? Eu li uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Para um pouquinho, irmão. Para. Medita. Memorize. Aplique. Pegue um livro da Bíblia e more nele 1 mês. Mergulhe nele. Usufrua, desfrute. Quinta evidência de um verdadeiro avivamento: busca de santidade. Meus amados irmãos, foi J.I. Packer, considerado o maior teólogo do século XX, que disse o seguinte: o cristianismo nos Estados Unidos e no Canadá tem 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Stanley Jones afirmou: o maior problema do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Cristianismo raso, medíocre, fraco, superficial. Falta santidade, falta densidade, falta peso.
Isso tem levado, irmãos, a igreja a ser mais conhecida na mídia pelos escândalos, pelos erros, pelos pecados, pelos desvios, do que pela virtude. O que levou Gandhi a dizer na Índia: no vosso Cristo eu creio, eu não creio no vosso cristianismo. Não estou dizendo que está certo não, estava certo não. Mas às vezes as pessoas não veem diferença o que é um crente e o que é um não crente. O que é um rapaz crente, o que é um rapaz não crente, o que é uma moça crente, o que é uma moça não crente. O que é um empresário crente, o que é um empresário não crente. O que é um profissional crente, o que é um profissional não crente. Estamos copiando o mundo, estamos imitando o mundo, nos conformando com o mundo, sendo amigos do mundo, querendo aplausos do mundo. Quando na verdade avivamento traz santidade para a igreja. Quando nós fomos aqui numa caravana grande, em 1991, visitar a missão Quacisabanto, porque nós lemos o livro. Se você não leu esse livro, eu recomendo fortemente você ler em 2 horas, Reavivamento na África do Sul. Foi compilado pelo reverendo Augusto Nicodemos, porque estudava lá muito próximo da missão Quacisabanto, em Joanesburgo, fez o seu mestrado lá. Então ele compilou esse trabalho. Ali havia muitos relatos de milagres. Deus fez grandes milagres ali. Extraordinários milagres. Estão registrados, documentados. Porém, quando nós fomos, a nossa cultura mística, a gente pensou, quem sabe a gente vai ver alguma coisa desse nível lá. Na verdade, ficamos lá uns 10 dias, nos hospedaram, dando comida para todo mundo, tudo de graça. Não só nós, caravanas de vários lugares do mundo que iam. Nós não ouvimos nenhuma palavra sobre milagre. Mas eu confesso a vocês, eu nunca vi um lugar tão encharcado da presença de Deus, com tantas marcas de santidade como vi naquele lugar. Nunca vi. Inclusive nas crianças. Criança é criança em qualquer lugar do mundo. Não é verdade? Os cultos, as crianças ficavam sentadas numa espécie de lençol na frente, com o rostinho no chão, adorando a Deus. Aquilo não é ensaio. Aquilo não é uma coisa planejada, programada pelo homem. Aquilo era um senso profundo da presença de Deus, da santidade de Deus que enchia aquele ambiente. É avivamento. 6º lugar. Avivamento, irmãos, passa pelo revestimento do poder do Espírito Santo. Onde tem avivamento, o Espírito Santo se manifesta com poder. Aliás, o Senhor Jesus Cristo prometeu isso para a sua igreja. Está lá em Lucas 24, 49. Jesus diz assim para os seus discípulos, eram 120 pessoas, que estavam lá na hora da sua ascensão, lá no Monte Olival. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Agora preste atenção na frase, permanecei na cidade até que. Até que. Jesus nos disse, olha, fiquem lá 1 semana, 1 mês, 2 meses, não, até que. Em outras palavras, a igreja não estava autorizada a sair, sem antes receber o poder do Espírito Santo. Trocando em miúdos, antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito à igreja. Essa ordem não pode ser mudada. E diz a Escritura que esses 120 se reúnem no cenáculo e todos perseveraram unânimes em oração. Quanto tempo? 10 dias. Todos unânimes perseveraram em oração. Em outras palavras, todos tinham um só coração, uma só alma, um só propósito. Buscando a mesma coisa. O que Jesus prometera, revestimento de poder. E diz o texto em Atos 2, que num domingo, 9 horas da manhã,
estando eles assentados, os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu, em línguas como de fogo, como um vento impetuoso que enche a casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. E a igreja acovardada se torna uma igreja audaciosa. Aqueles que estavam trancados com medo dos judeus, agora saem e não têm medo de açoites, de prisões, de morte. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, num único sermão, cerca de 3.000 pessoas convertidas. E a igreja sai de Jerusalém e chega a Roma em 5 décadas. Menos de 5 décadas. E no final, no começo do 4º século, o cristianismo tão massacrado precisa ser reconhecido como a religião oficial do Império Romano. A igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, às vezes nós falamos do poder, mas não experimentamos o poder. Porque quando o poder vem, você não precisa falar, é notório, é visível, é perceptível. Não pode ser maquiado, não pode ser imitado, não pode ser substituído. Essa é a marca do verdadeiro avivamento. Revestimento do poder do Espírito Santo. Mas só me permita ilustrar isso com o ministério de Jesus. Porque Jesus era um homem perfeito. Nele não havia pecado. Mas o próprio Jesus, sendo o homem perfeito e o modelo, ele não abriu mão do poder do Espírito. Para você ter uma ideia, está escrito lá que quando ele estava no Jordão, para ser batizado por João Batista, enquanto ele orava, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e o Pai falou: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Ali o Espírito Santo o reveste, no batismo. Diz o texto em Lucas que o Espírito Santo o conduz ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e ele vence o diabo, cheio do Espírito Santo. E diz Lucas que cheio do Espírito Santo, ele retorna agora lá para Nazaré, onde ele morava. Entrou na sinagoga, tomou o livro nas mãos, profeta Isaías, e leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar, para curar. E no poder do Espírito Santo ele andou por toda parte, libertando os oprimidos do diabo. O ministério de Jesus foi no poder do Espírito Santo. E não pode ser diferente com a igreja de Jesus. Ela tem que fazer a obra no poder do Espírito Santo de Deus. Hoje a ordem para a igreja é: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas tem mais. Qual é a marca de um verdadeiro avivamento? Veja comigo, por gentileza. 7º lugar, paixão pelas almas. Meus amados irmãos, uma igreja avivada, ela se preocupa com evangelização e missões. Nós estamos aqui bem instalados, ar-condicionado. É bem verdade que o banco ainda não está tão macio, mas estamos muito bem instalados. Mas enquanto nós estamos aqui, tem gente se drogando, tem gente se prostituindo, tem gente blasfemando, tem gente indo para o inferno. E quando uma igreja está revestida com o poder do Espírito Santo, ela não se conforma com isso, ela não se acomoda com isso. Ela quer ir, ela quer pregar. Porque hoje o grande problema é que a evangelização virou programa. Nós temos um programa de evangelismo. Todo sábado a gente sai, toda sexta-feira a gente sai, todo dia da semana a gente sai. Isso é programa. Há alguns apenas. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, irmãos, todos os crentes, todos, crianças, adolescentes, jovens, velhos, todos se entendem como missionários, como evangelistas, como portadores de boas novas. E isso é uma coisa fascinante, porque isso é revolucionário. Nós somos um exército. Um exército. Se cada um de nós se levantar com o coração inflamado para falar de Jesus, meus irmãos, a cidade de Vitória é impactada. Paixão pelas almas,
amor pelos perdidos, compromisso com a obra missionária. Eu disse para vocês agora há pouco que os moravianos, que começaram lá no começo do século XVIII, 1723, na Alemanha, em 25 anos, sendo eles pobres, eles mandaram mais missionários que a igreja em 200 anos. Uma igreja missionária é uma igreja viva, que cresce, porque ela não pensa nela. Uma igreja que só pensa nela, cuida dela, investe nela, é como um mar morto, só recebe, só recebe, só recebe, só recebe. E quem só recebe e não distribui, morre. Nós temos que ser como o Rio Jordão, que recebe e distribui, recebe e distribui, recebe e distribui. Você foi chamado pela graça e você é enviado para pregar o evangelho da graça. Todos nós nos colocando nas mãos de Deus como missionários. Isso é uma igreja comprometida com o avivamento. Mas me permita ainda ir um pouco mais. Uma igreja preocupada com o avivamento, irmãos, é uma igreja que também experimenta um crescimento numérico extraordinário. Leia as histórias dos avivamentos. Deus pode fazer mais num dia do que nós conseguimos no ano inteiro, tentando trabalhar na força do braço. É oportuna a palavra de Zacarias 4:6, não por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O avivamento da Inglaterra do século XVIII, centenas de milhares convertidas, país impactado. Avivamento de 1904, no país de Gales, com Evan Roberts, em 6 meses, mais de 100 mil pessoas convertidas. Lá em Quacisabanto, numa fazenda, um culto, 3 cultos por dia, num templo construído para 15 mil pessoas. Avivamento dos Estados Unidos, 1857, 59, 2 milhões de pessoas convertidas. Pense comigo nisso, irmãos. Vamos pensar aqui na nossa realidade. Nós estamos poderia até afirmar sem medo de errar, na principal avenida da cidade de Vitória. Talvez a mais conhecida, Avenida Beira-Mar. Quantas pessoas passam para lá e para cá por dia nessa avenida? Quantas delas são impactadas? Vou entrar aí. Em tempos de avivamento, irmãos, os pecadores saem correndo para vir para a igreja. Lembra da história do Ronaldo Lidório? Quando o Espírito Santo foi derramado ali, os feiticeiros iam correndo. Correndo. Lá em Quacisabanto, quando os missionários acordavam de manhã, tinha 5, 10, 15, 20 pessoas na porta de cada um deles, com pressa para acertar a vida com Deus. Quando Deus derrama do seu Espírito, o Espírito Santo vai lá no campo de futebol e convence as pessoas lá nos bares, e convence as pessoas lá, pessoas saem das camas, dos prostíbulos e correm para a casa de Deus. Deus pode fazer isso, e Deus faz. E Deus tem feito, e Deus fará de novo, se encontrar um povo cujo coração seja totalmente dele, na busca de um despertamento espiritual. Mas, me permita ainda, em 9º lugar, quando o avivamento chega, irmãos, há uma quebra de barreiras, de preconceitos. Me permita dar um exemplo aqui histórico. John Wesley, George Whitefield, 2 grandes líderes da Inglaterra. George Whitefield era um calvinista, maior pregador de praça pública da história da humanidade. Pasmem vocês, ia pregar para o auditório de 2.000 até 60.000 pessoas sem microfone. E eu fico olhando, meu Deus, eu não sei o que é isso. Porque se falta som aqui na igreja, a gente já fica desesperado. Calvinista. John Wesley tinha outra vertente teológica. Ele era arminiano. E hoje, às vezes, sabe o que me cheira, me preocupa? É que às vezes as igrejas estão batendo cabeça, brigando umas com as outras, falando mal umas das outras. A gente cresce falando mal do irmão. E eu não estou dizendo que você vai abrir mão da sua doutrina, da sua convicção de
presbiteriano, da sua teologia calvinista, reformada, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas vou citar o exemplo dos dois grandes líderes. Alguém tentando buscar um conflito entre os dois, chegaram para John Wesley e perguntaram assim: ô John Wesley, o que você acha de George Whitefield? Querendo tirar uma casquinha, para ver se falava mal. Não, ele é um cara bom, mas a teologia dele não é boa não. John Wesley disse: é o homem mais santo que eu conheço. Quando eu morrer, eu quero que ele pregue no meu funeral. E pregou, e pregou. Aliás, me perdoe da ilustração, é o contrário. Perguntaram para George Whitefield o que ele achava do Wesley. Esse é o homem mais santo que eu conheço. Quando eu morrer, quer que eu pregue no meu funeral. E pregou. Aí perguntaram para o Wesley assim: ô Wesley, o que você acha de George Whitefield? Você acha que você vai vê-lo no céu? Wesley disse: acho que não. Ah, não? Não, acho que não. Mas por quê? Você acha que não vai para o céu? Ele respondeu: não, eu acho que vai estar tão perto de Deus que eu não vou chegar pertinho dele, não vou conseguir chegar pertinho dele. Esses dois líderes, embora de vertentes diferentes, tinham esta intimidade de comunhão. O que é importante dizer, irmãos, que quando chega o avivamento, a placa da igreja não é o mais importante. Volto a dizer aquele famoso sonho de John Wesley. John Wesley sonhou que foi para o inferno. Sonho terrível. Isso não é sonho, isso é pesadelo. Chegou lá no inferno e perguntou: tem presbiteriano aí? Está cheio. Tem metodista? Tem muitos. Católico? Tem muito. É isso? Tem muito. Tudo tinha muito. Ele ficou chocado no sonho. Aí foi para o céu, no sonho. Perguntou assim: tem presbiteriano aí no céu? Tem não. Não tem, não tem. Tem metodista? Tem nenhum. Tem católico? Também não tem. Falei: mas então quem que tem aí? Aqui só tem aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Não é a denominação. Embora amamos a nossa denominação, honramos a nossa denominação, queremos servir a Deus na nossa denominação com todo zelo, mas quando o avivamento chega, irmãos, você olha aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro, você é meu irmão, vou morar com você no céu, nós somos um só povo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja, louvado seja Deus. Em último lugar, 10º lugar, avivamento, irmãos, traz transformação para a sociedade. A sociedade está doente. Doente. Tem hora que eu olho para o Brasil, dá vontade de chorar, dá um nó na garganta. Não sei se você sente a mesma coisa, mas me dá um nó na garganta. Eu chego a um ponto que eu não consigo mais nem assistir as reportagens hoje, os jornais hoje, porque me dão um desespero. Ladeira abaixo. Destruição de valores, destruição de princípios. Uma sociedade caotizada, famílias destruídas. Quando Deus traz avivamento, irmãos, Deus cura a igreja, restaura a igreja, renova a igreja, fortalece a igreja. Uma igreja restaurada é sal da terra, é luz do mundo. Aqueles que examinaram com mais vagar o avivamento da Inglaterra no século XVIII, disseram que foi o avivamento inglês do século XVIII que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. A igreja não se conforma com o mundo, a igreja é agente do reino no mundo. O crente influencia onde ele está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua fábrica, na sua indústria, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, dentro do táxi, dentro do ônibus, dentro do avião, onde ele está, ele é uma referência e ele impacta o meio que ele vive. E a sociedade é impactada e é transformada. É triste quando você vê um país como os Estados Unidos, que foi formado debaixo do signo da bandeira do evangelho protestante, dos puritanos, que chegavam e plantavam uma escola como Harvard, uma escola plantada por um missionário, como o nosso Mackenzie, plantado por um missionário,
E você vê hoje, Harvard hoje patrocinando o ateísmo e não crendo mais na existência de Deus. E a América hoje se rendendo, como um autor muito conhecido dos Estados Unidos hoje, falando que a América está rendida ao marxismo cultural. E você vê a sociedade se capitulando ao mal. Eu posso até dizer a vocês, e eu termino aqui, a única esperança para o mundo, irmãos, para a sociedade, é que Deus reavive a sua igreja, para que essa igreja seja sal, seja luz, e leve no poder do Espírito Santo o Evangelho para a transformação do homem, da mulher, da sociedade. Esse é o avivamento que nós cremos, este é o avivamento que nós devemos buscar, até que ele venha, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus amado, nós precisamos de Ti. Tu já fizeste coisas magníficas, exponenciais, ao longo destes 20 séculos de cristianismo. Tantas vezes a igreja estava no pó, nas cinzas, como brasas apagadas, e Tu reavivaste a Tua obra no decorrer dos anos. O que nós te pedimos, Deus, não é coisa inédita. O que nós te pedimos é que aquilo que Tu já fizeste, que Tu possas fazer de novo. Por amor do Teu nome, por amor da Tua glória. É o Teu nome que tem sido desonrado, zombado, escarnecido. Então manifesta-te a nós, para que os Teus inimigos saibam que Tu és Deus. Levanta a Tua igreja, reaviva a Tua obra, inflama o nosso coração. Desperta-nos para uma vida plena, maiúscula, cheia do Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Não te vás, ó Deus, de nós. Volta-te para nós, na Tua ira, lembra-te da misericórdia e reaviva a Tua obra no nosso coração, na vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.